Ok, gravação já foi iniciada, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui o compartilhamento aqui com vocês. Então, pessoal, já deixei aberto aqui, preparei aqui antes da gente iniciar a aula, né? É... Tava olhando aqui na. Confesso que hoje eu não olhei. Eu tava olhando essas outras turmas, não cheguei a ver se tem algum envio aqui, né? Das duas atividades e do fórum. Eu sei que o fórum o pessoal já tinha enviado, tá? O momento presencial eu já publiquei, né? Já publiquei já tem um tempo. Agora só falta esse que vai ser agora, né? Vai ser dia 19, vai ser nesse sábado aqui, ó. O segundo momento presencial. Então, pessoal, aconselho fortemente vocês não faltarem, ó. Ele vale 34 pontos, né? O primeiro valeu 17, o segundo 34, para cumprir os 51 pontos aí das atividades presenciais de vocês, né? E vão enviando, tá, pessoal? Enviando atividade um, atividade 2 e o fórum de discussão aí do que compõe, né, o somatório aqui dá 49 pontos. Aí eu estava dando uma olhada aqui, né, que a gente já falou da atividade um. A gente fez a aula inaugural. Ah, não, essa daqui a gente vai falar da atividade 2. Eu achei que já, desculpa, eu já achei que tinha falado. Por isso que eu, por isso que eu falei que era só dúvida. Não, ainda falta a atividade 2. Ok, essa daqui foi sobre o fórum, né? A segunda foi sobre a atividade um. Agora é essa atividade 2. Ok, então vamos lá, entrar na nossa pastinha de leitura. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo Estão vendo essas outras abas aqui? Estou fazendo. Eu estou verificando aqui nas outras UCs, né, de comunicação, de eletricidade, se tem alguém faltando enviar alguma atividade de comunicação ou de eletricidade, né? Já estou dando uma olhada já, porque eu já estou fazendo aqui o relatório de notas de vocês, tá bom? Que aí com a Edivânia, isso. Que aí eu vou passar para a Edivânia, né? Para ver quem que está devendo ainda alguma atividade aqui, para vocês poderem ter a chance aí, que já na próxima aula, né, a gente vai iniciar aí com o QSMS, tá? Provavelmente ela ainda não está liberada para vocês, né? Essa daqui, ó. Mas, né, eu já preparei a sala lá de vocês, né? Já E aí, quando chegar no dia 18 ela vai estar liberada aqui, vocês vão poder entrar, tá bom? Então vamos ver a atividade 2 aqui. Deixa eu entrar aqui em leitura, atividades. Jurava que eu tinha feito aqui. Aí, pessoal, por exemplo, aqui, essa UC aqui, se você tiver, né, obviamente a gente está terminando ainda, né, não deu tempo. Mas, né, se você ficou de recuperação, daí eu vou pedir para a Edivânia liberar, né, a atividade aqui de recuperação, tá? Por enquanto ela está oculta para vocês, né? Ela só vai liberar assim que finalizar o período aqui, né? É, Aí o sistema ele reconhece quem está com nota abaixo aí de 60, né? 59 aí, né? De 59 para zero. E daí ele vai liberar esse questionário de recuperação, tá bom? Então vamos lá. Folha de resposta da atividade 2. Vamos baixá-la aqui. E geralmente, pessoal, é da um que vem os dois arquivos, né? Vem tanto em PDF quanto ele em DWG, né?
Já o da 2, né? O da 2 é só essa folha aqui. Vamos dar uma olhada nela aqui. Ok. Vamos lá na SAP. A SAP ainda continua sendo a mesma, tá? Então, relembrando aí da última aula, pessoal, é porque eu tinha esquecido mesmo. Eu jurava que era só aula ainda bem que eu verifico antes aqui de começar a aula. Eu jurava que era só aula de tira dúvidas. Então, atividade um, né? A gente falou, eu até mostrei, fiz um desenhozinho. Acho que ele não salvou depois que eu fechei o arquivo. Ah, ele não salvou, não. Aí lembra que eu peguei, dei um exemplo, né? Onde você colocaria. Deixa eu até abrir ele novamente aqui, ó. Só recapitulando aqui. Aí lembra que eu desenhei, por exemplo, ó, você entra nesse ambiente aqui, ó. Esse aqui é o símbolo, é em vermelho aqui, que aí fica melhor. Esse aqui é o símbolo para interruptor, né? Esse aqui, por exemplo, é o símbolo para uma luminária, né? Aí lembra? Até coloquei aqui circuito um, comando A, aí esse aqui é o comando, em bons projetos, é um S, viu? Parece um 5, né? Aí esse um que é para dizer que lá no quadro, no quadro geral, você não vai ter um disjuntor geral, que pode ser monofásico, pode ser bifásico ou trifásico, né? Você geralmente você tem aqui um geral, depois vai passando no barramento aqui, né? Circuito um, aí você tem um disjuntor do circuito um, né? Circuito 01, né? Aí esse disjuntor, lembra lá na 5444, é esse desenhozinho aqui, que é um de disjuntor a seco, né? Aí esse circuito um aqui vai ser essa, né? Até eu coloquei o quadro de distribuição mais ou menos aqui, ó. Aí lembra que eu mostrei, olha, aí vem aqui o eletroduto, né? Aí sai a linha de chamada aqui, a fase do circuito um que sai aqui do, do disjuntor, né? O neutro. Tem alguns projetos que até o neutro eles colocam um número, que é para dizer que é o neutro do circuito um. Segundo a NBR 5410, não é bom você compartilhar, né? Por exemplo, o neutro, por exemplo, você vai ter o neutro do circuito um, o neutro do circuito 2, neutro do circuito 3. Não é bom utilizar um único neutro. Ah, professor, mas no final das contas, o neutro, eles não vão estar interconectados? Vão estar, né? Mas a probabilidade, se houver um erro no circuito, né? Um curto, uma fuga de corrente, essa fuga de corrente, né, esse curto-circuito, a possibilidade dele vai diminuir. Então, você tem a fase do circuito um, vai sair aqui do quadro de distribuição, utilizar a caixa octogonal aqui como passagem, né, e ir lá para o interruptor. Só que no interruptor vai descer o quê? Vai descer a fase, né, ó, põe a linha de chamada aqui, ó, desce a fase do circuito um, aí sobe o quê? O retorno. O retorno é a metade do tracinho. O retorno é o quê? Do comando A. E esse retorno vai ficar aqui na luminária. Então, o que que fica na luminária? O neutro do circuito um e o retorno que vem do interruptor. Aí, quando você clica nessa, né, aciona a tecla aqui, você liga ou desliga essa luminária aqui. Aí lembra que na aula anterior eu falei que o bom era colocar um four-way, né? Interruptores paralelos, né? Aí você teria que utilizar, né, um aqui, outro aqui, né, para abrir o circuito um aqui, né? Daí, né, um teria que ser three-way, né? Esse aqui, por exemplo, teria que ser three-way, né? O outro, o de saída aqui, ele é three-way também. E o intermediário, ele tem que ser four-way, né? Então,
aí pedia, né, naquilo para você colocar, por exemplo, aqui, ó, tem computador, então eu coloco uma tomada baixa aqui, ó, embaixo dessa bancada, tomadas, pontos de força baixo. Foi isso que pediu aqui, né, para você nomear na primeira tarefa aqui, ó, nomear, não para fazer o circuito aqui, né, mas nomear, aqui eu só estou explicando, nomear os ambientes aqui, ó, metragem, nível, janela, cotas, né? Fazer essa nomeação dos elementos arquitetônicos e colocar o projeto, deixa eu apagar o que não precisa aqui, né? Indicações onde eu colocaria, por exemplo, interruptor, onde que eu coloco quadro de distribuição. Geralmente ele vai estar assim, ó, um quadro embutido assim, ó, ele vai estar desse jeito, ó. Onde ficaria tomadas, interruptores, a lógica, né? Você abre aqui a porta, né, desse banheiro, onde que vai ficar o interruptor, ó? Vai ficar aqui, né? A luminária geralmente fica na diagonal no meio aqui, né? Você traça uma diagonal aqui e coloca a luminária aqui, ó, né? Depois você só vem e apaga. No AutoCAD é mais fácil, apaga essa linha aqui. Então era para você não só nomear aqui, né, eu até mostrei aqui no meu arquivo aqui do AutoCAD de análise, né, da atividade um. Lembra que eu mostrei aqui, ó, escala, cotas, janelas, né? Deu uma ideia aqui de onde você coloca interruptores, tomadas, né? Lâmpadas, né? Vários tipos de tomada aqui. Então, para você identificar os elementos arquitetônicos, né? Deixa eu fechar esses outros aqui, que não vão ser necessários, porque senão vai ficar pesado demais o circuito. Eu estava dando uma aula de CEP aqui pro pessoal, não, agora vai ficar mais leve aqui. E essas plantas baixas aqui, elas são pesadíssimas aqui. Então, esse aqui foi um retrospecto lá da aula um, tá? Agora a gente vai analisar a folha de atividades aqui, né? Da aula 2 aqui. Deixa eu abrir. Agora, pessoal, aqui, ó, o arquitetônico, ele já está identificado, beleza? Geralmente, quando você recebe o projeto aqui, ó, você limpa, ó. Você limpa isso aqui, as cotas, você retira aqui essas identificações aqui, você só deixa salão principal no máximo, você deixa só o nível aqui, mas você já sabe o que que é o nível, né? O nome do ambiente, a metragem quadrada, o nível, mas essas identificações aqui, ó, você limpa tudo. Aí o projeto fica mais ou menos isso, ó. Como esse daqui é um exemplo aqui, ó, vamos ver, atividade 2, né? Analisar um projeto elétrico a fim de identificar e solucionar os possíveis erros, né? Então, é para a gente analisar esse projeto elétrico que já está pronto aqui, ó. Vamos pôr um do lado do outro aqui que fica mais interessante. Bom, analisar esse projeto elétrico que já está pronto aqui, né? E solucionar erros caso estejam aqui, né? Caso tenha alguns erros aqui. Eu vou até já abrir minha análise aqui. Depois a gente dá uma olhada aqui só para a gente recapitular. Beleza, então a gente tem esse projeto, ó, o quadro de distribuição. Tá saindo os circuitos um, 2 e 3, tá? É, Desse tamanho aqui tá melhor, né? Quem que tá online aí? E aí, Marcelo, tá ok aí o tamanho aqui? Eu vou fazer no próprio
no PDF aqui, tá bom? Deixa eu diminuir o traço. Tá ok. Tá beleza? Ah, não, então tá bom. Ok. Então a gente vai analisar esse projeto que já está pronto aqui, né? Então você está vendo, ó, tem interruptores aqui, ó, tem duas teclas, né? Isso daqui, ó, é uma simbologia antiga, viu? É igual eu falei, atualmente eles estão utilizando um Szinho assim, ó, um S, né? Aí, por exemplo, se fosse esse daqui, aí estaria a letra do comando A e a letra do comando B. Quer dizer que esse é o interruptor com duas teclas, né? E aparentemente ele parece ser interruptor simples. Aparentemente. Ok. Então, nesse caso aqui, ó, também é uma norma da BNT, né? Ela tem essa simbologia aqui, ó. E parece um palito de fósforo gigante, né? Um pirulito. Então, ok, ó, o quadro de distribuição vem de algum lugar aqui, ó, né? Por exemplo, essa sala aqui pode ser uma sala de auditório aqui da própria instituição, né? Aí tá saindo, ó, o eletroduto aqui. Aí sempre tem uma legenda, né, falando que a linha é, por exemplo, uma linha completa dessa daqui, numa coloração, aqui é porque é um exercício, mas geralmente um projeto, né, para se destacar em meio ao projeto arquitetônico, geralmente ele é colorido. Aí, por exemplo, você coloca aqui um ciano, né, aquele azulzinho bem clarinho, né? O quadro de distribuição ele é colorido, então geralmente projeto elétrico, projeto de CFTV, projeto de incêndio, qualquer outro projeto que não é o arquitetônico, geralmente o pessoal faz ele colorido para ele conseguir o que se destacar aqui no meio. E o mobiliário aqui, se for necessário, né? Ficar aqui no projeto, ele é uma cor cinza, tá vendo que ele tá um cinza, até tá forte aqui, né? Geralmente coloca uma cor cinza bem apagada para justamente, né, na hora que o projetista, né, na hora que o eletricista também tiver vendo esse projeto para ele poder instalar, ele entender. Ok. Então tá saindo três circuitos, né, do quadro de distribuição. Tá saindo a fase então, aqui ele não deixa claro, né? Mas me parece que ele é monofásico, né? Então, vamos supor que ele seja um monofásico, sei lá, categoria 3, né? Um M3. Se não me falha a memória, é um disjuntor de 60 amperes aqui. Então, vamos supor que seja um monofásico, né? Categoria M3, e está saindo circuitos, né? O circuito 1, aí você tem um disjuntor para o circuito 1, o disjuntor para o circuito 2 e o disjuntor para o circuito 3. Aparentemente, todos são também monofásico aqui, pelo que eu estou vendo. Tem a fase aqui, tal, tá saindo neutro. Geralmente, um é para iluminação, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele colocou um aqui. Você poderia colocar o um aqui para dizer que é o circuito 1 aqui, né? Aqui é o 2, né? E aqui é o 3. Então, um é iluminação, o 2, ó, pela numeração desses triângulos aqui, que simboliza geralmente uma tomada que está no rodapé, né? Uma tomada ali embaixo, né? Alguns centímetros ali do rodapé. Então, está identificado como 2. Então, esse daqui é de tomadas, né? Talvez tomadas de uso geral aqui. E tem um 3 aqui também, né? Como está escrito Arconde, né? Provavelmente é uma tomada, provavelmente não, é uma tomada de uso específico. Então, esse 3 é para tomada de uso específico, o 2 é para tomada de uso geral e o um é para iluminação. Beleza. Então, tem três circuitos aqui. Tá usando essa luminária aqui como passagem, tá? Então tá certo aqui, ó. Desceu a fase, subiu o retorno do A. Onde que está o A? Você está vendo que o A está bem aqui, ó. Tá faltando quem? O B, né? O B, ó, essas luminárias aqui, ó. Pam, pam. Essa aqui, essa outra. Então tá faltando aqui, ó.
Você colocar, deixa eu ver se o traço está mais fino possível. Então tá faltando essa linha de chamada aqui, ó, o retorno do B. E tem que voltar aqui, beleza. Agora tá completo. Desceu a fase A, sobe o retorno do A, né? O retorno que vai para a lâmpada do A, que é essas duas aqui, ó, e o retorno que vai para o B, que são essas quatro aqui, ok. Vamos ver aqui, ó, quem tá vendo que veio, ó, utilizou essa luminária como passagem aqui para o circuito 2. Aqui tá correto, né? Aqui tá ok, ok. Vou até mudar a cor aqui. Aqui tá ok, tá certo. Vamos ver aqui, ó. Como não voltou o B aqui, ó. Aí o B, ó, o retorno, porque ficou um neutro aqui, ó. O neutro, tá vendo que tem três neutros aqui, ó. Na verdade, só tem dois, né? Aqui tá mostrando que tem duas fases. Então, eu sou levado a crer que eu tô chutando, viu? Isso aqui é só um chute. Eu tô achando que a fase aqui, ela é 127 volts, viu? Eu, eu tô chutando que é 127. Por quê? Porque se eu usar duas fases 127, vai dar 220 volts. Em locais onde a tensão é 127, geralmente os circuitos residenciais, eles são bifásico ou então trifásico. Por quê? Porque eu posso utilizar equipamentos 220 ligando fase A com fase B ou fase B com fase C, que aí a DDP dá 220 volts. Então, eu estou vendo duas fases aqui, ok, né? Então, eu tenho que ir um neutro para essa lâmpada B, né? E eu também tenho que ir um retorno B para cá, ó. Ok, o B está indo aqui. O que está faltando passar por essa outra luminária que tá sendo utilizada como caixa de passagem? Uai, professor, está faltando a tomada aqui, né? Ok. Então, tá faltando a ligação aqui, ó, o neutro da tomada, o circuito 2 e o terra dele aqui, ó. Beleza, ó, que aí ele vai utilizar aqui, ó, como passagem e descer para alimentar o 2. Então, aqui, até que aqui tá correto, só aqui que não, ó. Porque senão como é que o 2 estaria passando, o circuito 2 aqui estaria passando aqui? Beleza. Então, o único erro que tem nesse projeto, por enquanto, é o retorno do B e esqueceram de colocar a fase aqui, ó. É o neutro do circuito 2, né, que é o 2. O neutro do 2, a fase do 2 e o terra para alimentar essa tomada baixa aqui. Não tem legenda falando que é baixa, mas pelo desenho aqui é baixa. Inclusive, se aqui é ar-condicionado, geralmente isso daqui é achurado, viu? Ó? Geralmente. Mas assim, se na legenda tiver falando que o triângulo vazado aqui ele é alto, né? Então, beleza. Como eu não tenho uma legenda aqui, eu tô só chutando, viu? Mas isso aqui não seria um erro, não, tá? Aqui não tem legenda, viu? Aqui tá dependendo único e exclusivamente do conhecimento que a gente adquiriu aqui. Beleza, tá vendo que tem que alimentar ainda, porque a ideia aqui, ó, a tecla B aqui, por exemplo, ó, ela vai acender ao mesmo tempo e desligar ao mesmo tempo essa luminária, essa e essa aqui, ou seja, essas quatro aqui. Então, obviamente, eu tenho que ir com retorno do B para cá, ó, e eu tenho que ir com retorno do A, já que a luminária A fica bem aqui em cima da mesa aqui do palestrante ou do professor. Ok, então tá certo, neutro. Esses retornos aqui tá dizendo que é do circuito 1, beleza. Ainda tem mais tomada do 2 aqui, então tá correto para alimentar, né? Tem esse aqui e lá em cima, se eu não me engano, tem, ó. Lá em cima também tem, ó, circuito 2. Então tá correto aqui.
Circuito 3, né? Tá falando que é duas fases. Tá vendo que aqui, ó, tá descendo duas fases para essa tomada aqui. Não tá errado, viu? Se fosse 220 volts, essa tomada aqui, ela teria 380 volts, porque fase de 220, né? Com fase de 220 dá uma DDP de 380, né? É só você pegar a tensão de uma fase que é 220 e multiplicar por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 dá aproximadamente, é o número racional, né? Dá aproximadamente 1,73 por aí, né? Então, daria 380, né? Então, por isso que eu estou chutando que essa alimentação aqui tá com cara de ser é, monofásico, né? De 127 volts. O famoso 110 aqui, ó, o 127 volts monofásico. Tô achando que é isso. Beleza, então até aqui tá correto, né? Os dois retornos, tanto do A aqui quanto do B, que ainda falta aqui. Ah, beleza. O circuito 2, circuito 3. Agora, ó, aqui tá errado, ó. Não pode descer retorno, não, viu? Professor, essa tomada ligaria, se fosse conectada desse jeito aqui, ligaria. O problema é que essa tomada ela só seria acionada quando a tecla B fosse ligada. Quando eu ligasse a luminária do circuito B, essa tomada só funcionaria com essa luz ligada aqui, tá? Então aqui está errado, ó. Aqui é neutro, fase 2 e o terra T. Então esse retorno B aqui está errado, viu? Vamos lá. Mais outra coisa tem, ó. Tem o neutro, que é para alimentar a luminária, correto, né? Que o neutro ficou aqui, ó, o neutro tem que vir para cá para fechar o circuito na hora que eu apertar a tecla B. É, o retorno B tá correto, né? Porque ele tem que finalizar. O último retorno do B tem que ligar nessa lâmpada, porque senão quando eu ligar só essas três aqui que vão estar ligadas. Correto, então. Então o neutro da fase um, o retorno da tecla B aqui, do comando B, e agora as duas fases, né, que saiu lá do quadro de distribuição, ok, do circuito 3, né, indo para o terra aqui. Então, estou achando que esse 3 aqui, ó, ele é um disjuntor bifásico. E aí, bifásico, né? Fase centro para essa tomada aqui funcionar e não pipocar nenhum equipamento, né? Que você tem equipamentos que são compatíveis com 127, né? O famoso 110, né? E você tem equipamentos compatíveis com 220 volts, né? Quando eu falo equipamentos compatíveis, estou falando eletrodomésticos, notebook, fonte de computador, né? Outros equipamentos aí que a gente tem numa residência que funcionam trifásico, né? Ou com o monofásico 220, né? Que daí dá 660 as três fases, ou com o monofásico 127, que as três fases vai dar 380, né? É só motor, né? Motor, por exemplo. E ainda pode ser que eles utilizam motor monofásico, né? Um motorzinho de indução para um liquidificador, para um ventilador ou para ou para um, se bem que se bem que o motor dá para utilizar um de indução, desde que você coloque um capacitor, aí esse capacitor ele vai criar uma espécie de defaseamento, porque aí ele faz o motor monofásico ali, né? Ele iniciar o giro. Porque se eu não tiver o capacitor ali no motor monofásico, ele não inicia o giro. Aí eu tenho que dar um peteleco nele para ele começar a girar. Tem que dar uma forcinha ali. Então, geralmente, se fosse um motor trifásico, né? Por exemplo, um motor, uma bomba de recálculo de uma piscina,
Aí poderia ser um monofase 220. Então aqui está correto as duas fases, só faltou o que? O terra aqui, né? O terra para fechar essa tomada bifásica aqui, né? Que eu estou chutando, que aí ela daria 220 volts se fosse 127. Se fosse fase 220, né? Aí daria 380 aqui. Aí não seria bom, não. Beleza, então faltou só isso daqui, ó, o terra para descer aqui. Até que essas duas fases estão corretas. Vocês vão ver que na minha análise aqui, na época eu nem vi essa possibilidade. O que está faltando aqui agora? Eu tenho que ainda alimentar o retorno dessas duas lâmpadas quando eu aciono a tecla A, né? Ou a primeira ou a segunda, dependendo onde que eu estou acionando, né? Então, essa aqui está correto. O neutro do circuito 1, que é de iluminação, está correto. E a fase, o neutro e o terra da tomada 2. Ok. Então, aqui está certo. Beleza. Então, o retorno ficou aqui, o neutro também, né? E eu tenho que vir com um retorno e um neutro também para cá, ó. Só tô vindo com o neutro. Cadê o retorno aqui para ligar aqui? Então tá faltando. Deixa eu desenhar a linha de chamada aqui, ó. Então, o neutro do um, ok. Tá faltando o retorno do A aqui, ó. Ele tem que chegar até essa lâmpada, não só o neutro, mas também o retorno para ela ligar. Foi o mesmo caso desse daqui, né? Ó, tá vendo? Ó, neutro e retorno do B aqui. É, o Já vamos de cara, esse aqui tá correto, ó. Neutro, fase 2 do circuito 2, né? O disjuntor do circuito 2 e o terra aqui. Aqui tá corretíssimo. Ok. Agora aqui, né? Aí tá faltando, aí neutro, né? Fase, né, do circuito 2, o disjuntor, embora se for monofásico, viu? Porque ao que me parece aqui, excetuando aqui o circuito 3, né? A gente coloca números diferentes porque é para dizer que está em disjuntores diferentes, né? Esse aqui poderia ser muito bem, sei lá, um de 16 ampere. Esse segundo aqui poderia muito bem, sei lá, ser um de 20, por exemplo, 20 ampere. Agora, esse de ar-condicionado depende da carga, viu? Esse 3 aqui, né? Então, ó, tá vendo que está identificado como circuito 1? Então, provavelmente a numeração aqui tá errada, ó. Provavelmente ela é 2, né? E aqui, tá vendo pela lógica aqui, ó? Por que que o neutro do disjuntor 2, a fase dele, né? O que vem dele, aqui do disjuntor 2, e o terra tá passando por aqui, e aqui tem uma tomada identificada como 1, né? Não faz sentido. Então, provavelmente, aí você desce aqui com o neutro, a fase, quando eu falo fase, pode ser a mesma, né? Mas eu estou dizendo que está vindo do disjuntor 2, esse daqui, o que eu falei, eu chutei aqui, que foi o de 20 amperes, né? Aí eles geralmente numeram aqui, ó, para dizer que é o disjuntor do circuito 2 e o terra, já que é uma tomada aqui, né? Então é isso, pessoal. Tinha uns erros aqui, ó. Um erro aqui, um erro nessa parte aqui, outro erro aqui, ó. É um segundo erro aqui. Um terceiro, um quarto nesse intermediário aqui. Eu vou considerar esse como um quinto, por exemplo, e esse daqui como um sexto aqui, ó. Que tá na cara que esse daqui é o circuito 2. Ele não poder, professor, eu poderia ligar o circuito 1 aqui? Ligar até poderia, pessoal. Mas lembra lá que na NBR 5410 fala que
tomadas de uso geral e de uso específico, elas têm que ser separadas ou apartadas do circuito de iluminação, ou seja, eles não podem compartilhar o mesmo disjuntor. O disjuntor de iluminação é só iluminação, que as lâmpadas, né, da tecla A, as duas da tecla A e as quatro da tecla B. Tomada de uso geral é só tomada de uso geral. Tomada de uso específico é só um disjuntor para aquele circuito, que no caso aqui é o ar-condicionado, né? Geralmente ele fica lá no, né, no alto, lá no teto. Então é isso. O- os erros, né, são esses aqui, pessoal. Eu até coloquei aqui no. Até aqui nessa análise aqui eu esqueci, né, de. Realmente o terra tem que ficar aqui, ó. Deixa eu alterar aqui. Aproveitar aqui, pôr no AutoCAD aqui. Cadê Rotate? Tirar a ferramenta magnética aqui, senão vai. Ó, colocar aqui mais ou menos. É, agora aqui tá correto. Aqui. Ah, é, eu só apontei os erros aqui, eu não corrigi, não. Agora que eu tô vendo. Depois eu refaço essa análise aqui. Mas o bom que a gente fez aqui na tora, aqui na mão, aqui, ó. É bom colocar numa cor diferente para mostrar aqui. Eu lembrei que eu só coloquei o círculo aqui apontando o erro. Onde tem um erro, né? Ou está faltando, ou tem coisa a mais. Igual aqui, ó. Aqui tem um retorno, né? É igual eu falei. Daria para energizar essa tomada? Daria. Ela só energizaria quando eu fechasse o circuito aqui, né? Eu apertasse a tecla B, ligasse as quatro lâmpadas, aí sim essa tomada seria energizada. Ao passo que se eu desligasse essa tomada, ela desenergizaria, né? Por quê? Desenergizaria não, desligaria, né? Desenergizar, você tem que fazer o aterramento temporário, né? Segundo a 5410. Né? Então, aqui eu só apontei onde estão os erros. Depois eu refaço a análise aqui, ó. Era isso mesmo, ó. Aqui que teria que ser o circuito 2, aqui que está descendo. Então é isso, pessoal. Ó, a gente terminou aqui em tempo em recorde. Vou aproveitar esse finalzinho de aula aqui. Acho que só o Marcelo Venâncio que deve estar ainda aí. Ó, o Antônio está aí. Tem alguma dúvida aí, Marcelo, Antônio? Não, eu tô aqui. É porque esse negócio, então, dessa atividade era para realmente fazer um tipo um desenho elétrico, fazer as correções, ou era só para fazer nomeação? Então, a primeira é essa, ó, até deixei ela aberta aqui, ó. Essa aqui é a 2, viu? Ah, Ah, ó, eu abri duas folhas aqui. Abri duas vezes a folha aqui. Deixa eu abrir lá a atividade 1. Eu tinha aberto ela aqui, mas eu. Ó, essa aqui da direita é da atividade 1, tá? Então, essa aqui realmente, essa aqui é para você identificar, né? Colocar escala, cotas, né? Que essas linhas azuis aqui, um azul clarinho, né? Janela, porta, né? Nível, aqui tá é o nível, aqui é o ambiente, né? A metragem, né? O ambiente aqui. É para então é você só fazer nome só nessas talas aí. isso. Só você identificar, né? Esses quadradinhos aqui, ó. Até abrir, deixei aberto aqui. Ó, isso daqui que já tá pronto aqui, ó. Entendi.
Tá vendo aqui, ó, janelas, porta, dimensões da janela, né, são as cotas. Aqui eu só coloquei cota, ó, indicação do corte, que é esse vermelhinho aqui, ó, dimensões da janela, né? Olha, 60 centímetros por 1,20 aqui. 1,20 seria a altura dela, né? 60 centímetros ela de lado aqui. E você, né, além de você fazer essa identificação, aí eu pedi só para você colocar, por exemplo, onde que eu colocaria o interruptor, ó. Por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui, coloquei duas luminárias, mas foi aleatório. Você poderia só colocar uma. É, É, deixa eu te sim, pode falar. perguntar. Igual eu tentei esses dias aqui, igual eu tava tentando. Então tem que pagar aquele tal Altcard lá para poder editar isso aí, colocar isso aí, porque eu não achei outro aplicativo semelhante, não. Não, você faz no, nessa folha aqui, ó, no... É porque eu tô usando o AutoCAD aqui, ó, mas a folha de resposta sua é essa daqui, ó. É porque ela não deixou editar? Não deixa? Não. Só se eu Ah, passo. eu acho que a minha deixa eu editar, porque eu uso é o PDF, aquele simples, todo mundo utiliza. Aham. Mas aqui, ó, eu utilizo essa mesa digitalizadora, aí por isso que ela habilita aqui, ó. Ah, entendi. Mas você pode imprimir, né? É, e aí fazer à mão mesmo. Tem aluno que pega e imprime isso daqui, ó, e faz à mão, escreve aqui. Aí não tem aquele aplicativo do celular que é CS, tipo Spanner. isso mesmo. Que aí ele faz ela, ele converte ela em PDF. Você pode fazer assim também. Ah, não, então eu vou fazer assim, É para porque deu aqui jeito. ó, eu consigo habilitar a caneta aqui, né? E desenhar aqui, por exemplo. É porque eu tenho a mesa digitalizadora, né? Aí o programa dela aqui, né, permite que eu faça isso em Entendi. arquivo em navegador ou no PDF, né? É Eu por isso que eu vou tô fazer. por isso que eu tô conseguindo. Mas isso daqui é aquela versão gratuita. E eu nem tô usando o PDF gratuito. Na verdade, ele tá saindo, ó, no navegador aqui, ó, no Edge, né? Ele tá saindo no navegador aqui, ó. Apesar dele estar instalado aqui, né? Eu tô abrindo no navegador. Ah, tá, Tem entendi. vezes que o aplicativo dá erro, aí eu abro, por exemplo, no Firefox. Tá vendo o tanto de navegador que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um Tô. Firefox, tem esse aqui, esse tal de LibreWolf. Eu vou ver nos navegadores aí, vou instalando. Opera, tal de Opera GX, tem esse aqui, o Brave, tem esse tal de Vivaldi. Tem um monte de navegador aqui. Aí, basicamente, os navegadores estão muito bons para a gente abrir arquivo. E talvez, assim, eu sei que até o Word aqui eu consigo escrever, mas é porque o computador reconhece, né, a mesa digitalizadora, aí por isso que ele habilita, né, Quer ver? Deixa eu abrir um Word aqui para você. Ah, entendi. Então amanhã eu posso conseguir estar enviando ainda, então. Sim, sim, pode enviar. É igual eu falei no início aí da aula, tava acho que só o. Acho que era só não sei, cadê? Era só o Marcelo. Ah, não, é o Marcelo que tá falando aí, né? É. Aí você viu aí que na aula eu falei do. Eu tava olhando aqui as outras UCs, viu? Aí você pode, na próxima aula a gente vai iniciar aqui SMS. Mas vocês podem enviar, viu? É, aqui tá falando recuperação paralela, tá com com a nota menor, mas é melhor você enviar do que você não enviar, tá bom? Porque senão, ó, já falta só uma UC. E essa última UC, se eu não me engano, é só um momento presencial, aí imagina. Aí por isso que eu já estou conversando lá com a Edivânia, para as outras, são 4C, né? Comunicação, depois eletricidade, essa aqui leitura e que é SMS, né? Para a gente já deixar aberto as recuperações, tá bom? Entendi. Aí você pode entrar, né, nas salas aí anteriores, né, até o último dia do prazo aqui, ó. No caso, se não me falha a memória, o último dia, ó, esse módulo aqui, ó, que vocês estão fazendo, vai até dia 31/10.
Então, vocês têm até dia 31/10, né? Aconselho vocês dar uma olhada lá em comunicação oral escrita, em eletricidade, nessa que está finalizando hoje, né? Leitura, né? E QSMS aí, né? Para ver se está faltando alguma coisa. Pelo menos os momentos presenciais eu vi que está tudo postado, né? Esses estão em dia, né? Só falta o do dia 19, né? Que vai acontecer agora esse final de semana, né? O segundo momento presencial. E os Isso. da próxima que ainda vai vir, né? Mas dá uma olhadinha lá, tá, pessoal? Olha aí, quem tá assistindo, né, a aula gravada aí também, ó, dá uma olhadinha, porque às vezes, eu esqueci de enviar uma tarefa, então envia, que aí eu tô fazendo aqui o relatório de notas aqui, né? Que aí eu pego de todas as 4 Cs, aí coloco em várias abas, né? E eu entrego para a Edivânia. Daí ela pega e liga, né? Ela entra em contato com quem está com nota baixa, com quem está faltando, né? Para a gente Ah, já fazer essa ação logo, né? Antes que eu não vou esperar dar o final da UC de QSMS, né? Porque aí a gente vai ter umas 2 semanas sem aula, mais ou menos, em média 2 semanas, porque aí é o momento que vocês vão fazer a rematrícula, né? O de recuperação barra rematrícula, eu já estou aproveitando, já me antecipando, já vou pedir para ela deixar as recuperações por isso que eu deixei aberto aqui, ó, de todas as salas, para quem porventura tiver em recuperação, já fazer logo, tá bom? não, então tá bom então. Amanhã eu vou estar enviando essa aí, tá faltando. Beleza? Era só isso Então é mesmo. isso. Ah, não, beleza. Então é isso, Marcelo. Terminamos aqui. Hoje foi rápido, né? Eu achei até que eu jurava que eu já tinha ministrado essa aula aqui o da análise dessa atividade que a gente falou hoje aqui, da atividade 2, né? Aí depois, quando eu li aqui, eu falei, não, não falei dela ainda não. Ô, Beleza? professor, Sim, Claudinei. Pois não. cheguei agora do trabalho, deu para me entrar aqui um minutinho. Uhum. Rapaz, professor, estou tendo dificuldade de enviar essa atividade. Ó, eu já salvei, eu já respondi aqui tudinho, mas na hora de enviar eu não consigo enviar ela, salvar em PDF. Não sei se é um problema aqui no meu computador, não consigo. Salvar em PDF? Enviar a atividade, porque Ah, eu entro lá na. enviar. Isso. Quer ver? Ó, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Eu vou mudar meu perfil aqui para aluno. Pronto, virei aluno agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Compartilhar. Beleza. Então você está com dificuldade no envio, né? Vamos supor. Aqui, ó. Vamos supor que você está tentando enviar a atividade 1 aqui, ó. Aí você vai, Sim. aí você entra na sua sala, né? Vem na aba situação de aprendizagem, vem Não, aqui até em aí eu envio. consigo de boa. Beleza. Aí você vem, entrou no envio, né? Você vai pôr adicionar envio. Daí aparece essa janela aqui. E Não, aí, ó, professor, você não. essa, Ah, essa parte aí eu consigo. O que que tá pegando é o seguinte: hum, eu entro lá em atividade um, aparece lá aquela folha com aqueles trem que a gente tem que colocar os nomes lá, entendeu? isso aqui, né? Sim. Isso, essa daí. Aí eu respondo tudinho, preencho aí, boto sala, esse negócio aí e tal, tudo. Aí quando eu vou, tipo assim, depois que eu preencho, coloco o meu nome, daí eu não consigo jogar ela pra lá. Depois que eu já coloco o meu nome, tudo nessa folha aí, deixo ela toda Tá falando que é não preenchida. salva? Isso. Então, ó, beleza. Ó, eu vou aproveitar aqui, ó. Vamos supor, fiz a tarefa aqui, né? Tá vendo que eu Certo. alterei? Você não pode fechar ela. Você tem que, depois que você colocou aqui, fez as identificações, é porque você está fazendo um arquivo, né? Depois que você alterou tudo aqui, você vem aqui, ó, em salvar, ó. Aí, quando você fechar aqui, ó, você fecha, ó. Aí vamos abrir de novo aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo que você fez, se, Ah, vo... tá. se você fizer a atividade e esquecer de clicar aqui em salvar, na hora que você abrir de novo, ela vai sumir. É isso, era?
É isso aí mesmo. Uhum. Aí ela some, Ah, não. Agora vai dar certo, então. beleza? Obrigadão, professor. Nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu já vou parando aqui a gravação, já deixando amanhã a Edivânia já enviar para vocês aqui. Então tá, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima aula. Já estou parando aqui a gravação.